Fala galerinha, show! Em tempo de crise e de pandemia, a educação aqui no São José não para. E nós juntamos a melhor equipe de professores do Brasil para estar com você em sua casa, fazendo uma mega revisão. Estarão aqui no nosso estúdio o professor Elcio, Rômulo, Tássio, Carlos Alberto, Daniel, Giancarlos e o professor Edmundo. Só fera para te preparar da melhor forma possível para você ganhar nos vestibulares a sua aprovação. É lógico que aqui nós tomamos todos os cuidados cabíveis para poder preservar essa equipe fantástica de professores. Álcool em gel, uso de máscara, distanciamento adequado de no mínimo 2 metros. Se liga aí, Revisão São José, os melhores professores do Brasil na sua casa. Antes de chamar o nosso primeiro mega professor aqui na nossa Revisão São José, eu quero que vocês ouçam com muita atenção as palavras dessa pessoa jovem como você, mas que está à frente da nossa escola e que já tem tatuado em seu sangue o espírito de inovação, de ousadia e de competência. É com você, diretor Rangel. Muito obrigado, meu amigo Antenor Forte, sou seu fã, mestre. Pessoal, sejam todos muito bem-vindos, que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja no coração de cada um de vocês. Pessoal, é um imenso prazer, uma grande alegria estarmos promovendo a nossa primeira revisão online 2020. E eu gostaria de iniciar a minha fala com o seguinte pensamento evolucionista, que diz assim: não é o mais forte que sobrevive e nem o mais inteligente, mas sim aquele que melhor se adapta às mudanças. Por que eu estou falando isso? Porque nós estamos passando por grandes mudanças. Pessoal, nós estamos vivendo hoje a maior transformação educacional e tecnológica da história da humanidade. Eu não estou exagerando, não. Imagine vocês que do dia para a noite, 1,5 bilhão de estudantes e milhões de educadores tiveram que reinventar a sala de aula. Pessoal, essa pandemia chegou e tirou todos nós da zona de conforto. E é preciso que nós nos adaptemos a essa nova e dura realidade. Eu conversando com alguns colegas, educadores e professores, e observando as redes sociais e principalmente o Twitter, eu tenho visto um discurso muito forte de muitos alunos dizendo o seguinte: que este ano está perdido, que desse jeito não tem condição, foi tudo por água abaixo. Que papo é esse, garoto? Deixe de mimimi. Essa pandemia chegou e nós só temos 2 alternativas. Uma é nos adaptarmos a ela, como eu já havia falado, e a outra é sofrer com ela. Você vai escolher o quê? Eu escolho vencer. Por isso eu acredito que você também deve escolher vencer. Reaja. Pessoal, antes de vir para cá, eu estava conversando com um aluno do pré-vestibular e ele estava me relatando os seus anseios, suas angústias e dizendo: professor, eu estou muito preocupado com o Enem. Eu acredito que esse Enem tinha que ser adiado, ou então tinha que não haver Enem esse ano. E eu disse: calma, garoto, relaxa. Tu tá no nosso time. Tu tem os melhores professores do teu lado. Nós vamos te levar até a aprovação, nós vamos te levar até a tua vitória. E é nisso que eu acredito, na tua aprovação, na tua vitória. E para você, aluno São José, que continuou estudando, que continua aprendendo, para você eu tiro o meu chapéu, eu bato palmas. É isso que nós devemos fazer. Meu amigo Antenor, se você me perguntar qual é a principal característica do aluno São José, eu lhe direi que o aluno São José é guerreiro, o aluno São José é valente, é corajoso, ele não se intimida diante dos desafios. Pelo contrário, os desafios são combustíveis para nós. Para que você alcance o seu sonho, a tua tão sonhada aprovação, só precisa de uma coisa: que você não pare. Não pare de estudar, continue. E para você que estava ali naquele chove no molho, meio parado, desanimado, hoje é um ótimo dia para você iniciar teus estudos.
E é isso, que Jesus abençoe, fiquem com Deus, um beijo no coração e Antenor, a bola tá contigo, garoto. É isso mesmo, meu diretor, motivação. Essa é a palavra-chave aqui do Instituto Educacional São José. E para motivar os nossos alunos e superar essas dificuldades, os professores gravaram aulas e continuam gravando todos os dias para que você tenha a sua rotina de volta. Lógico que não é uma rotina presencial, é uma rotina online, mas através da nossa plataforma de educação do Instituto Educacional São José, nós estamos levando aí em sua casa todos os dias as melhores aulas, os melhores materiais, atendimento psicológico, o melhor apoio para te preparar, como sempre preparamos os nossos alunos para superarem os obstáculos, desde o infantil até o ensino médio e pré-vestibulares. Como sempre, o Instituto Educacional São José te preparando para superar dificuldades e conquistar novos horizontes. E agora, pessoal, sem mais delongas, eu quero chamar o primeiro mega professor. Mas espera aí, ó. Silêncio. Peça para o seu pai, sua mãe, seus amigos, quem estiver aí na sala, ó. Silêncio, senão ele coloca para fora. Você já sabe quem é o professor, né? Meu grande amigo, meu professor de ensino médio, o professor Carlos Alberto. Professor Carlos Alberto, eu vou te chamar aí do Estúdio 2. Fala, Carlos Alberto! E vamos lá. Fermentação. O tema que eu escolhi para debater com vocês aqui, turma, foi fermentação. Uma das maiores paixões do Enem. Motivo: fermentação na nossa boca, fermentação no nosso intestino. Fermentação é uma constante no nosso dia a dia. Você joga uma casca de banana no lixeiro. Minutos depois, ela está começando um processo de fermentação. E uma das informações mais remotas que eu tenho para dar para vocês sobre fermentação é que os egípcios, antes de Cristo, já eram grandes produtores e consumidores de cerveja. A cerveja não era para entreter, era alimento. A etimologia da palavra fermentação vem de fervura. Algumas fermentações liberam gás carbônico e dá um aspecto de fervura. Nem toda fermentação tem essa liberação de gás carbônico e fermentação não é fervura, tem aspecto de fervura, né? Um conceito simples de fermentação: reação que ocorre na presença de micro-organismos. Mas a palavra fermentação pode ser usada como azedar, estimular, impregnar, né? Mas o nosso foco mesmo aqui hoje é fermentação, reação que ocorre na presença de micro-organismos. Fermentação lática, o francês Louis Pasteur, 1857, foi o primeiro cara que escreveu sobre isso. Então, vamos lá. Você tem glicose. A glicose, na presença de micro-organismo, ela produz o ácido pirúvico, que depois se transforma no ácido lático. A transformação de glicose em ácido lático nós chamamos de fermentação lática, relacionada com a produção de coalhada. E o excesso de ácido lático também produzido na nossa saliva está relacionada com cárie dentária, né? É uma das reações que ocorre na nossa boca, que está relacionada com o fenômeno de cárie bucal. Vamos lá. Fermentação lática. O que mais que nós temos aqui? Iogurte, coalhada, queijo, tudo relacionado com a fermentação lática. E, finalmente, a mais polêmica, fermentação metânica. Qual é uma das grandes sagas do século XXI? A produção de energia renovável. O combustível fóssil, petróleo, carvão mineral, xisto, o próprio gás natural, eles estão pegando uma pressão muito grande. E um dos grandes candidatos para crescer no século XXI é o metano, é o biogás, que é produzido por fermentação metânica, né? E então vamos lá. Amidocelulose, na presença de água, micro-organismos se transforma em metano. Isso é fermentação metânica. Biodigestor. Temos bem aqui um esquema resumido de biodigestor.
fezes, restos vegetais, lixo jogado num biodigestor, você tem a produção de adubo e um coletor para pegar esse metano produzido pela fermentação. Fermentação que produz metano, fermentação metânica. Muitos fazendeiros no sul, que criam porcos, eles utilizam o metano da fezes e vendem para produção de energia. Os pântanos, as hidroelétricas, são produtoras de metano. As árvores submersas na presença de micro-organismo, celulose produz metano, fermentação metânica. Os lixões e até aterros sanitários são grandes produtores de metano. Através de quê? Fermentação metânica. Né? E fermentação alcoólica. A glicose se transformando em etanol e liberando gás carbônico. É a fermentação alcoólica. Transformação de açúcar em álcool, fermentação alcoólica. Né? A massa do pão, a princípio, ela mais densa do que a água, afunda. Demora um pouquinho, ela flutua e incha. O que foi que aconteceu? O amido presente na massa do pão se transformou em glicose, que se transforma em álcool e gás carbônico. As bolhas de gás carbônico é que causam o inchaço da massa de pão. Vou comer o pão, estou correndo o risco de ser pego no teste de bafômetro? De jeito nenhum. Essa massa de pão vai para um forno, esse álcool vai vaporizar, e mesmo que você comesse a massa do pão, antes desse forno, a concentração de álcool é mínima. Coloquei esquema aqui para vocês verem de produção de vinho e produção de cachaça. Né? Aqui, teor de álcool nas bebidas. A cerveja ela tem 5% de álcool, o uísque 47%, a cachaça 42%, o vinho 12% e várias outras bebidas alcoólicas aqui com teor de álcool. Né? Fermentação acética. Lavoisier, considerado o pai da química, é um dos primeiros estudiosos que fez trabalhos sobre a fermentação acética. O etanol, na presença de oxigênio, se transforma em ácido acético. A transformação de álcool em ácido acético, nós temos aqui a fermentação acética. Como guardar na adega a garrafa de vinho? Deitada ou de pé? A garrafa de pé, a cortiça, permite a entrada de oxigênio. E o álcool do vinho vai se transformar em ácido acético. A única tecnologia que eles encontraram até agora é deixar a garrafa deitada, que a cortiça encharcada não permite a entrada de oxigênio e o álcool não vai sofrer a fermentação. Se colocar uma tampa metálica ou de plástico, vai alterar o sabor do vinho. Então, fermentação acética. Fermentação butírica, novamente, Louis Pasteur. O que é a fermentação butírica? A glicose se transformando em ácido butírico. Nós temos aí a fermentação butírica. Olha, o amido hidrolisado na nossa boca, ele já pode sofrer 3 fermentações no nosso sistema, na nossa água bucal. Né? Pode acontecer o quê? Produção de ácido lático, produção de ácido butírico e produção de ácido acético. Essas 3 fermentações em excesso, a acidez salivar aí é suficiente para causar corrosão no dente. E esse dente corroído com restos de comida e micro-organismos, nós batizamos isso de quê? Cárie dentária. A cárie dentária está relacionada a 3 fermentações no sistema salivar bucal. Fermentação acética, fermentação butírica e fermentação lática. Fermentação, aspecto de fervura, reação que ocorre na presença de micro-organismos. O São José, na luta, com toda a força, com toda a sinceridade, para apoiar vocês nesse momento de guerra. Nós estamos diante de uma guerra biológica, com um inimigo que mata com uma capacidade incrível. E nós estamos inquietos, todo dia tentando melhorar a qualidade de vida do nosso aluno com informação e com apoio. Então, São José, no apoio, na luta, apoiando o seu aluno.
Corta aqui para o Estúdio 1. Professor Carlos Alberto está de parabéns. Eu me arrepiei todo. O cara é um monstro da química orgânica. Orgulho aqui da nossa escola, professor Carlos Alberto. Pessoal, pode conversar agora, galera. Viu? Mas não tanto. Se liga de novo aí que eu tenho para vocês uma surpresa. Tem um professor no Instituto São José que ele é agitado, ele é agoniado, se parece muito comigo. Ele é agoniadão, só que ele não é de biologia, é de matemática. Quem é que eu tô falando? Tem agora até um canal no YouTube. O cara é fera, dá aula desde o infantil até o pré-vestibular. É a base aí da matemática. De quem é que eu tô falando? Professor Romário. Fala aí, amigo Romário. Professor Tenor, rapaz, estou muito feliz com as suas palavras, mestres. Você tem o meu respeito, tá? Então, para satisfazer a galera com suas palavras, eu vou dar uma dica maravilhosa para vocês, tá certo? Então, galera, olha para essa dica maravilhosa. A questão diz que você tem aqui dois postes, tá? Um porte A e um porte B, onde o poste A tem a altura 6 metros e o B 4 metros. E será colocada uma haste para segurar os cabos que dão apoio a esses postes. Se você fosse fazer essa questão pela resolução tradicional, ela é horrível, galera. Semelhança de triângulo muito complexo. Mas aqui você é diferente, tá? Olha o que você vai fazer sempre que aparecer essa questão. Você vai pegar apenas isso. O comprimento, a altura dessa haste, basta você fazer isso. É o produto das alturas dos dois portes, 6 vezes 4, dividido pela soma, 6 mais 4. E aqui é simplesmente isso, 24 dividido por 10, 2,4 metros. Galera, aqui a pancada é desse jeito, bebê. Vem comigo. Valeu, Antenor. Show, velho. Muito bem, professor Romário. Motivação é a pegada aqui da nossa escola. E aí, pessoal, estão gostando da nossa aula? Estão gostando da nossa revisão com a melhor equipe de professores do Brasil na sua casa? Pessoal, ano passado, tudo isso que a escola faz no dia a dia, nós colhemos muitos resultados. Resultados positivos. Quem anda aqui na cidade, em Teresina, nas ruas, com certeza já viu vários outdoors com os nossos resultados. Então, Colégio São José sempre está inovando e colhendo bons resultados. Tá batendo paredão! É hoje que ele paga todo o mal que ele te fez. É hoje que ele paga todo o mal que ele te fez. Cabelo ok, marquinha ok, sobrancelha ok, a unha tá ok. Brota no bailão pro desespero do seu ex. Brota no bailão pro desespero do seu ex. Cabelo ok, sobrancelha ok, maquiagem ok, a unha tá ok. Brota no bailão pro desespero do seu ex. Brota no bailão pro desespero do seu ex. Se ele te trombar, vai se arrepender. Uma bebê dessa nunca mais ele vai ter. Uma bebê dessa nunca mais ele vai ter. Salima aí vai bater no paredão, hein? Atualizou de novo, hein? Agora eu quero chamar do Estúdio 2 o nosso segundo professor. Ele é conhecido por todos como aquele professor muito criativo. O ano passado, junto com o professor Rômulo e o professor Elcio Aguiar, eles bolaram a revisão das estrelas. Galera, foi uma revisão fantástica, em que a nossa escola fez parte, também esteve à frente para preparar os nossos alunos. E aguarde aí que temos mais novidades agora para 2020. Aqui as novidades não param. Outro ponto que vale a pena destacar e que deixa esse dia ainda mais especial é o fato de hoje ser um marco para a cidade de Teresina, um marco para o estado do Piauí e um marco para a educação como um todo. Por que é um marco? Porque hoje, oficialmente, este é o maior aulão do Brasil, meu amigo!
isso para te preparar para o vestibular, te preparar para a vida, para superar dificuldades. E quem é esse professor? Esse professor tão criativo que revoluciona na química é o professor Daniel Rufino, lá do Estúdio 2. Fala aí, Daniel! Valeu, meu amigo Antenor aí do Estúdio 1. Agora é com a gente, hein? Agora somos eu e você. E ó, Instituto Educacional São José na cabeça. Que ideia massa, hein? Então eu escolhi aqui, senhores, para a gente discutir neste nosso breve momento, eu escolhi aí alguns tópicos que são muito importantes para vocês na hora de realizar esta prova que vem mais aí à frente, tá bom? Então vamos dar uma olhada nos tópicos que foram reservados aí por mim, para que você pudesse aí de casa anotar tudo direitinho e ter um cuidado absurdo na hora de fazer a prova do Enem. Vamos começar? Então, galera, o nosso primeiro tópico a ser estudado é a famosa e temida estequiometria. Olha só, o Daniel pegou na revisão e colocou uma questão de estequiometria. Sim, sim. Vamos ler. O peróxido de hidrogênio, água oxigenada, é comumente utilizado como antisséptico e alvejante. Também pode ser empregado em trabalhos de restauração de quadros enegrecidos e no clareamento de dentes. Na presença de soluções ácidas de oxidantes, como permanganato de potássio, este óxido decompõe-se conforme a equação a seguir. De acordo com a estequiometria da reação descrita, a quantidade, agora galera, ó, a quantidade de permanganato de potássio, vamos ver quem é permanganato de potássio? KMnO4, né? Necessária para reagir completamente com 20 ml. Galera, o que é 20 ml? 20 ml é volume, certo? De uma solução 0,1 mol por litro do peróxido de hidrogênio da água oxigenada. Vamos encontrar? A água oxigenada está aqui, ó. Quantos mols da água oxigenada nós temos aqui, galera? Nós temos quantos mols aqui? 5. Quantos mols de permanganato nós temos aqui? 2. Vamos colocar essa informação. A primeira providência nossa, com muita tranquilidade, é colocarmos a proporção em mols entre eles. Tudo bem? Vamos lá? Então, vou fazer isso aqui, ó. Eu estou certo em dizer que 5 mols da água oxigenada me dão 2 mols do permanganato. Perfeito? E quando eu tiver um número de mols X, que eu não sei quanto é, mas eu vou saber agora. Por que que eu vou saber agora? Porque eu tenho a molaridade, ó, vou mudar a cor da caneta, ó. Eu tenho a molaridade e tenho o volume. E eu sei que molaridade é igual a número de mols sobre o volume. Se eu tenho a molaridade e eu tenho o volume, eu vou encontrar naturalmente o número de mols. Qual é a nossa molaridade? 0,1. Qual é o nosso número de mols? É o que eu quero saber. Qual é o nosso volume? 20 ml. Transformado para litros, fica 0,02. Então, o nosso número de mols será, 0,1 vezes 0,02 fica 0,002, que é o mesmo que 2 vezes 10 a menos 3. Perfeito? Então, vamos lá, a proporção de novo. A proporção é 5 mols da água oxigenada para 2 mols do permanganato. Quando eu tiver 2 vezes 10 a menos 3 mols da água oxigenada, não é isso? Quantos mols de permanganato eu vou ter? X. Tudo bem aí? Senhores, os senhores concordam comigo que isso aqui vai dar 2 vezes 2, 4. 4 dividido por 5. 4 dividido por 5 é 0,8. Então, esse X vai dar 8 vezes 10 a menos 4. E 8 vezes 10 a menos 4, nós encontramos aqui na letra o quê? Letra D de dado. Perfeito? Então, fizemos a proporção em mols, sem nenhum problema. Encontrei o número de mols pela equação molaridade é igual ao número de mols sobre volume. E fiz uma regra de 3 simples. Ok, galera? Resolvida a questão de estequiometria. Passemos à frente. Questão de eletrólise. Então, sobre eletrólise, eu vou chamar a atenção de vocês para 2 equações. Primeira equação geral da eletrólise, M é igual a H sobre 96.500, onde é o equivalente grama, e massa de ar sobre o equivalente grama de ar
é igual a massa de B sobre o equivalente grama de B, quando os eletrodos estiverem ligados em série. Caso os eletrodos estejam ligados em série. Vamos ler a questão? A eletrólise é muito empregada na indústria com o objetivo de reaproveitar a parte dos metais sucateados. Bom, gente, é só uma leitura, tá? Vamos para o comando, lá embaixo, ó. Vou ler com você, ó. Suponha que um processo de recuperação do cobre tenha se eletrolizado através de uma solução de sulfato de cobre 2. Primeira atenção que eu quero de vocês, ó. Esse 2 é a carga do cobre, é a carga do metal. Quer dizer, então, que nós estamos falando do Cu2+, que para reduzir, deverá ganhar 2 elétrons para virar o cobre. Ele ganha 2 elétrons para virar o cobre, perfeito? Então, bora lá. Durante 3 horas, outra coisa para ter atenção, e a intensidade da corrente é de 10 amperes. Qual é a massa do cobre recuperada? Bom, gente, ó, como vai ser simples, ó. A massa do cobre vai ser o equivalente grama dele. Qual é o equivalente grama dele? A massa dele, que é quanto? Ó, a massa dele, 63,5, dividido pela quantidade de elétrons que ele está ganhando, que são quantos elétrons aqui? 2. Então, eu vou, para calcular o equivalente grama do cobre, eu vou pegar 63,5 e vou dividir por 2. Daí, 31,75, né? Então, 31,75 vezes a intensidade da corrente, que é 10. O tempo está em horas. Eu preciso que esse tempo esteja em segundos. 1 hora são 60 minutos, não é isso? Então, 3 horas são 180 minutos. Eu tenho que pegar esses 180 e multiplicar por 60 para que esse tempo esteja em segundos. Vamos ver isso aí? Vamos lá? Então, galera, pegando essas 3 horas e convertendo em segundos, nós encontraremos 10.800 segundos. Tudo isso dividido por 96.500. Quando você fizer essa continha aqui, você vai encontrar 35,5 gramas. 35,5 gramas nós encontramos na letra o quê? Na letra D. Correto? Usei a lei geral da eletrólise. Vamos recordar? O equivalente grama é a massa dele dividido por 2. Por quê, Daniel? Porque 2 é a quantidade de elétron que ele está ganhando para poder sofrer eletrólise. Tudo bem? O tempo em segundos, viu, galera? O tempo em segundos, tudo bem? Penúltima questão. Um pesquisador percebe que o rótulo de um dos vidros em que guardam um concentrado de enzimas digestivas está ilegível. Ele não sabe qual enzima o vidro contém, mas desconfia de que seja uma protease gástrica, que age no estômago digerindo proteínas. Ó, digerindo proteínas. Sabendo que a digestão no estômago é ácida e no intestino é básica, ele monta 5 tubos de ensaio com alimentos diferentes, adiciona o concentrado de enzimas em soluções com pH determinado e aguarda para ver se a enzima age em algum deles. O tubo de ensaio em que a enzima deve agir para indicar que a hipótese do pesquisador está correta é aquele que contém, alimento rico em proteína. Opa, carne. Então, olha só que questão facílima, senhores. Olha aí, que questão fácil. Nós temos a proteína, rica em proteína, carne, e a digestão ácida, pH abaixo de 7. Então, sem dúvida alguma, nós marcaremos nessa questão a letra, o que, senhores? A letra B. Pedaço de carne, rica em proteína, pH 5, abaixo de 7, meio ácido. Ok? E a nossa última questão. A nossa última questão tem todo um texto sobre abastecimento, tudo, mas eu vou logo para o comando da questão, né? Lá no finalzinho, ó, o último parágrafozinho, tá? Atualmente, uma das formas de se utilizar a energia solar tem sido armazenada por meio de processos químicos endotérmicos, que absorvem calor, né? Que mais tarde podem ser revestidos para liberar calor. Considerando a reação, queima do metano, e analisando, quer dizer, a reação do metano com água mais calor, né? E analisando-se como potencial mecanismo para o aproveitamento posterior de energia solar, conclui-se que se trata de uma estratégia, ó, gabarito de nossa última questão, galera, letra o quê? Letra D. Satisfatória, uma vez que a reação direta ocorre com a absorção de calor. Se está absorvendo calor, é endo. E promove a formação de substâncias que são combustíveis. Com substâncias aqui que são combustíveis, como hidrogênio, né?
que poderão ser utilizadas posteriormente para a obtenção de energia e a realização de trabalho útil. Perfeito? Então, essa última questão sobre energia. Galera, assim eu me despeço de vocês e a gente fica aí na expectativa de vocês adquirirem o melhor resultado possível, tá bom? Professor Daniel Rufino, Instituto Educacional São José, com você em casa. E agora, galera, vamos chamar aquele professor que faz você sorrir e aprender história de forma diferente. Professor Chico Carlos tem um recadinho para você. Fala aí, mestre. Grande Antenor, prazer enorme estar aqui com você, meu querido. Certo? Olha, a dica que eu dou é sobre o imperialismo. Por que o imperialismo ou o neocolonialismo? Porque a partir dele a gente vai ter todo um desenvolvimento de Primeira Guerra Mundial, de crise de 29, de nazifascismo, de Revolução Russa, de Segunda Guerra Mundial. Está tudo a partir daí, certo? Não que a coisa comece com o imperialismo unicamente, porque, na verdade, ele já é uma consequência de outros movimentos. O que é o imperialismo? É o domínio de países europeus, principalmente, sobre regiões da África e da Ásia, em busca de mercado consumidor, mercado fornecedor de matéria-prima e locais onde eles possam investir dinheiro. Coisa que a Europa não fez lá no primeiro colonialismo, né? Época das grandes navegações, das colônias aqui da América. Aqui na América era proibido você ter algum desenvolvimento industrial. Tudo tinha que vir de fora devido ao pacto colonial, certo? Agora não. No século XIX a gente vai ter essa disputa, o homem branco se sentindo, certo, no dever de ajudar aquelas regiões que teoricamente eles julgavam, os brancos julgavam mais fracos. Os negros africanos, os amarelos asiáticos, certo? Os vermelhos, os indígenas. Beleza? Inclusive, durante o imperialismo, até vai nascer uma concepção chamada de darwinismo social. O branco é superior a todos, certo? Essa era a ideia, esse era o pensamento da Europa. Então, esse imperialismo leva a conflitos entre esses países europeus, e esses conflitos vão levar à Primeira e, consequentemente, à Segunda Guerra Mundial. Beleza? Antenor, grande abraço, sempre bom estar contigo. Beleza? Valeu, meu irmão. Muito bom, professor Chico Carlos. Agora eu sei por que você é um professor show. Galera, vocês estão percebendo que hoje é um dia lindo? Que hoje é dia lindo, entenderam? Hoje é dia do nosso professor Jean Lindo, o Jean Carlos, o mestre da matemática. E direto para você, lá do Estúdio 2, professor Jean Carlos. Valeu, mestre Antenor. Garoto, você é show. Galerinha, agora com vocês, a melhor de todas, matemática, com aquela super dica São José. Beleza, galera? Vamos iniciar? Vamos lá, galera. Veja aí a questão de número 1. Uma questão que envolve o quê? Matemática financeira. Muito recorrente no Enem. Vamos lá, galera. O que diz a questão? Quando uma quantia de dinheiro igual a P reais é invertida a uma taxa de juros de 12% ao ano, de modo que os juros sejam capitalizados continuamente, a fórmula para calcular o valor disponível após T anos é VT é igual a P vezes E elevado a 0,12T. Eita, professor, vou trabalhar com logaritmo? Vai. Vamos lá. E principalmente logaritmo neperiano. Como é que fica essa questão? Qual o tempo aproximado em anos para que o dinheiro investido dobre o valor? Dobre. Vamos lá, galera. Olha aí, gente. Como é que vai ficar? Não vai dobrar? O que vai dobrar é o valor final. Então, o que é que nós temos? Que P vezes E elevado a 0,12T é igual a 2P. Gente, cancela o P com P. Olha o que é que eu vou ter? E elevado a 0,12T igual a 2. Tio, o que é que eu faço agora? Aplico o logaritmo neperiano em ambos os lados. Como é que vai ficar, pessoal? Ficará ln de E elevado a 0,12T
igual a ln de 2. Professor, o que acontece com 0,12? Ele vem para frente. Então, nós vamos ter o quê? 0,12D é igual a ln de 2, que é 0,69. Como o texto disse. O que você vai fazer? Você vai dividir 0,69 por 0,12. Isso aí vai dar aproximadamente quanto, pessoal? Aproximadamente 6. E 6 está em que letra? Letra D. De boa, galera? Bacana? Detalhe. Detalhe importantíssimo. Sabe quem faz assim? A concorrência. O aluno São José faz isso aqui em 30 segundos. Temos aí uma dica, super dica São José. Galera, sabe como é a super dica São José? Toda vez que um capital dobrar, você vai usar a regra do 72. Como assim, tio? Basta você pegar 72 e dividir pela taxa. Olha quanto era a taxa lá no enunciado. 12. O que é que eu faço? 72 dividido por 12. 6. Morreu a questão. Ou seja, essa é a super dica São José. Beleza, galera? Bacana? Vamos lá para a segunda questão. Questão da competência 1, habilidade 1 e 2 no Enem. Gente, o que diz a questão de número 2? A questão diz o seguinte: Doutor Estranho, o mágico da matemática, inventou um novo desafio e convidou seu amigo Salomão a participar. As regras eram as seguintes: pensar em dois números de apenas um único algarismo, sendo um ímpar e outro par, diferente de zero. Calcular a soma desses números, calcular a diferença desses números, multiplicar a soma pela diferença e dizer o resultado. Salomão encontrou um resultado igual a 77. Qual foi o maior dos números encontrados? Letra A, 8. Letra B, 9. Letra C, 6. D, 7. E, 5. Vamos lá, galera. Gente, vou pensar em dois números. Um par e um ímpar. Vou dizer que o par é o X. Vou dizer que o ímpar é o Y. Qual era a outra regra? Somar os dois. Ou seja, X mais Y. Qual era a outra regra? Subtrair os dois, X menos Y. Fazer o que depois? Multiplicá-los. Ou seja, gente, X mais Y vezes X menos Y igual a 77. Gente, o que você vai fazer? O que a concorrência vai fazer? Vai aplicar a propriedade distributiva. Você não. Você não. Sabe o que você vai fazer? Você vai fatorar o 77. Gente, quem é o 77 fatorado? 11 vezes 7. Logo, você faz uma analogia. X mais Y é igual a 11. X menos Y igual a 7. Você vai resolver esse sistema por adição. Você vai achar que o X vale quanto? 9 e o Y vale 2. A questão quer saber o maior valor. Ora, galera, letra B de bola. Beleza, pessoal? Galerinha, um forte abraço a vocês. Fique com Deus. Um beijo do professor Jean Lindo. Antenor! Valeu, garoto! Eita, que esse Giancarlos, na verdade, Jean Lindo é show! Parabéns, professor! Pessoal, em nome do diretor Rangel e da diretora Rosimar, eu quero agradecer a todos os nossos coordenadores, a todos os nossos professores e funcionários pelo excelente trabalho feito ao longo dessa história da nossa escola. E por falar em funcionários da nossa escola carinhosos com vocês, eles têm uma surpresa para você. Fique atento, vamos acompanhar.
nós estamos aqui para que você continue aí, na sua casa, recebendo a educação de excelência que é marca registrada do Instituto São José. Que vídeo fantástico, emocionante. Me arrepiei aqui todinho com esse vídeo dos nossos queridos funcionários. Você está onde? Você está na Revisão São José. Os melhores professores do Brasil na sua casa. Pessoal, nós estamos passando por uma pandemia. O que é uma pandemia? Pandemia é uma doença que afeta todo o globo terrestre, que afeta todo o nosso mundo. E por falar em mundo, a gente lembra de Edmundo. É ele, o nosso professor de física. O Edmundo já está aqui no Estúdio 2 para passar para vocês aquelas dicas que só ele sabe passar de uma forma diferente. Vai lá, é com você, Ed Fofo! É com muita felicidade que estou aqui com vocês hoje. Estou morrendo de saudade. Quero aproveitar esse tempinho que a gente tem para dar aqui algumas dicas importantíssimas para o Enem, tá bom? Aquelas dicas que você tem que saber na hora da prova. Bem, hoje eu queria falar, talvez, da grandeza mais importante da física. Ela está sempre relacionada com todos os conteúdos da física, direta ou indiretamente, que é a definição de força, tá bom? Força. O que é uma força? Força é uma ação capaz de acelerar, deformar ou equilibrar um corpo. Então, é muito importante que você entenda a ação de uma força num corpo e as consequências dessa ação, tá bom? Uma questão que é recorrente em todos os vestibulares, sobretudo no Enem, é saber qual é o tipo de movimento dependendo das forças que agem no corpo, tá bom? E eu preparei aqui os slides especiais para vocês, tá bom? É muito importante que você entenda o que eu vou falar agora. Então, vamos lá. Vamos começar imaginando o seguinte. Imagine que eu tenho um corpo, né? Uma esfera, e eu vou colocar ela em movimento aqui. Vamos colocar ela em movimento. Tá aí o vetor velocidade. Ela tá se movendo para a direita. Ela está se movendo para a direita com velocidade v. Admita que não tem nenhuma força agindo na esfera. Ora, se não tem nenhuma força agindo na esfera, ela não acelera. Ela não acelera, ou seja, a velocidade dela não muda. Porque quem muda a velocidade de um corpo é a ação de uma força. Toda vez que um corpo variar a sua velocidade, é porque ela está sendo empurrada. Caso contrário, isso não acontece. Então, veja só, suponha que eu tenho uma esfera em movimento com velocidade v e não tem nenhuma força aplicada nela. Se não tem nenhuma força, ou então tem forças, mas elas se equilibram, significa dizer que a aceleração é zero. E se a aceleração é zero, a velocidade é constante, ou seja, ela não varia. Qual é o tipo de movimento? Movimento retilíneo uniforme, ok? Vamos guardar aqui essa informação. Agora vamos fazer o seguinte. Vamos empurrar esse corpo. Vamos aplicar uma força nesse corpo, ok? Imagine uma esfera e eu vou colocar a velocidade nela. Vou colocar ela em movimento, ok? Agora eu vou aplicar uma força na mesma direção e no mesmo sentido do movimento. O movimento é para a direita e eu estou empurrando para a direita. Se eu estou empurrando ele para a direita e ele está se movendo para a direita, o que vai acontecer, meus filhos? Eu vou ter uma força resultante. E essa força vai provocar uma aceleração. Gente, quando a força tem a mesma direção do movimento, a mesma direção da velocidade, ela recebe um apelido. Que apelido é esse? Força tangencial. O que é uma força tangencial? É uma força que tem a mesma direção de v. E o que é que essa força faz? Aumenta ou diminui a velocidade, ok? Ela vai variar a velocidade. Nesse caso, pessoal, se o corpo está se movendo para a direita e eu empurro ele para a direita, a velocidade aumenta. Né? A velocidade aumenta. Aí eu tenho um movimento o quê? Eu tenho um movimento retilíneo uniformemente variado. Ok, pessoal? E nesse caso, como o movimento é para a direita e eu estou empurrando para a direita, a velocidade aumenta, é um movimento acelerado. Entendido? Então, se o corpo está viajando numa direção e no sentido, eu empurro na mesma direção e sentido, esta força tem um apelido de força tangencial e vai provocar uma aceleração. Então, vamos guardar essa informação. Agora, vamos imaginar uma terceira situação.
Imagine que um corpo está se movendo para a direita com velocidade v. E eu vou empurrar ele no sentido contrário. Ele está se movendo para um lado e eu empurro para o outro. Eu faço uma força contrária, ok? Se eu faço uma força contrária, o que é que nós vamos ter? Nós temos uma força que vai resistir ao movimento. Como essa força tem a mesma direção, mas o sentido é contrário, ela também vai se chamar uma força tangencial. Ah, professor, força tangencial é uma força que tem a mesma direção da velocidade. Perfeito. E essa força pode ser no mesmo sentido ou no sentido contrário. Perfeito. Mas se é no sentido contrário, significa dizer que a velocidade vai diminuir, o corpo vai frear. Então nós temos o quê? Um movimento retilíneo uniformemente variado. E retardado. Por quê? Porque o V está diminuindo. Entendido, pessoal? Vamos guardar essa informação. Então, nós já temos três situações. A situação em que o corpo não tem força nenhuma, a situação em que tem uma força na mesma direção de V ou que tem uma força contrária a V. Ok? Beleza. Então, vamos agora imaginar uma quarta situação. Admita que o móvel está se movendo para a direita. Tá certo? Com velocidade V para a direita. E eu faço uma força perpendicular a V. O movimento é para a direita e eu faço uma força de 90 graus com a velocidade. Gente, o que essa força vai provocar? Toda força provoca variação de velocidade, não é não? Ou equilíbrio ou deformação. Mas nesse caso, variação de velocidade. Professor, vai aumentar ou vai diminuir? Não, meu filho, não vai nem aumentar e nem diminuir. Quando a força fizer 90 graus com a velocidade, ela recebe um apelido, não é não? Ela recebe um apelido, força centrípeta. Professor, então, força centrípeta é uma força perpendicular a V. Perfeito. E o que essa força faz? Ela faz curva. Ela provoca uma curva. Ela muda a direção da velocidade. Então, repetindo, se a força fizer 90 graus com a velocidade, for perpendicular à velocidade, ela é uma força centrípeta, ela varia a direção, ok? Aí eu tenho um movimento circular uniforme. Olha só, pessoal. Repetindo, se a força resultante é perpendicular a V, e se essa força se mantém perpendicular a V, o movimento é circular uniforme, ok? Vamos guardar essa informação. Bem, vamos agora imaginar que um móvel está viajando para a direita. E eu vou fazer uma força que não é nem na mesma direção e nem perpendicular. É uma força inclinada em relação a V com um ângulo diferente de 90 graus. Vixe, professor, agora complicou. Não complicou não, meu querido. Quando a força não for perpendicular a V, você vai desmanchar essa força em duas. Você vai decompor essa força. Vamos fazer o seguinte. Vamos decompor. Primeiro passo, traça o eixo XY. Beleza? Traça uma linha paralela a Y e uma linha paralela a X, tangenciando a pontinha da força. Aí você vai ter o Fx, né? Vai ter o Fx e... Deixa eu ver aqui. Vai ter um Fx e um Fy. Ah, professor, então esse Fx aí está na mesma direção em sentido de V. Exatamente. O que ele vai provocar, pessoal? Esse Fx? Ele vai provocar uma aceleração. Como essa força Fx está na mesma direção do V, ela vai funcionar como uma força tangencial e vai aumentar o valor da velocidade. E o Fy, gente, qual é o ângulo entre a velocidade e o Fy? É 90. Se é 90, o Fy funciona como uma força centrípeta e vai provocar o quê? Curva. Ok, pessoal? Então, gente, eu tenho um movimento com velocidade aumentando e fazendo curva. A velocidade está aumentando, então é variado. E fazendo curva é circular. Então, eu tenho um movimento circular uniformemente variado. Entendido? Vamos guardar a informação. Agora, vamos imaginar uma última situação. Imagine que o móvel está viajando para a direita e eu faço uma força inclinada em relação a V. Uma força não na mesma direção e nem perpendicular, mas um pouco para trás, um pouco inclinada. Professor, e aí, professor? Que balaio de gato é esse? Meu querido, decompõe. Faz o eixo XY, bonitinho, traça aí, beleza? Localiza o ângulo, desmancha essa força em duas, tá bom? Você vai ter o Fx e o F... Ah, professor, o Fx é contrário a V, então esse Fx vai frear. Perfeito. Professor, e o Fy é 90 graus com V.
então vai funcionar como uma força centrípeta e vai fazer curva. O Fx é uma força tangencial, vai diminuir o valor de... Por que vai diminuir, professor? Porque o móvel está se movendo para um lado e o Fx é para o outro. Ok? E o Fy vai funcionar como uma força centrípeta que vai variar a direção de V e fazer curva. Então, eu tenho um móvel freando e fazendo curva. Que movimento é esse? Movimento circular uniformemente variado. Ok, pessoal? Guardando aqui a informação. Gente, é importante demais você entender, você olhar para a força e olhar para a velocidade e saber qual é o tipo de movimento que está se tratando no problema. Entendido? Nas próximas aulas eu vou dar mais dicas e nós vamos fazer tudo para você alcançar a sua meta, que é passar no vestibular. Fofinho, né, Edmundo? Esse Edmundo é show, pessoal. Como é que foi a aula do Edmundo? Foi show! Aqui no São José, você é entre os melhores. Eu quero te propor um desafio. Você vai agora pegar o seu celular, vai tirar uma foto e vai postar do seu story. E vai marcar o Colégio São José, Instituto Educacional São José. Nós vamos repostar a tua foto no nosso Instagram. Vamos criar essa corrente da Revisão São José. Os melhores professores do Brasil na sua casa. Ok? Então vamos lá, pessoal. Continuando aqui a nossa revisão, eu quero chamar direto do Ceará o professor que no ano passado esteve aqui conosco na revisão das estrelas, o professor competentíssimo, professor Lázaro. Vai lá, Lázaro! Fala, professor Antenor, tudo bem, cara? Professor Lázaro, direto de Fortaleza, para participar desse belíssimo projeto do Colégio São José. Quero deixar um abraço muito forte nesses estudantes que estão nesse momento em casa, cumprindo os decretos de distanciamento social, mas sem deixar de estudar. Portanto, a minha dica vai para você, querido aluno. Vamos conversar um pouco a respeito do sistema endócrino, aquele que tem glândulas produtoras de hormônios. E qual é uma das mais importantes? A hipófise, glândula pituitária, uma glândula que fica situada dentro da nossa caixa craniana. A hipófise se subdivide em duas partes importantes: adenohipófise, porção anterior, neurohipófise, porção posterior. A adenohipófise produz o somatotrófico, hormônio do crescimento, exatamente o GH. Então não esquece que o GH, hormônio do crescimento, é um hormônio adenohipofisário. Além dele, prolactina estimula a produção do leite pelas glândulas mamárias. Temos os gonadotróficos, FSH e o LH. O FSH, hormônio folículo estimulante. O LH, luteinizante. Juntos, controla o ciclo ovariano. Além dele, tireotrófico, o TSH, hormônio estimulante da tireoide. Vai estimular o bom funcionamento da glândula situada na base do pescoço. Além do tireotrófico, finalizando, adrenocorticotrófico, ACTH, estimula as nossas adrenais. Vem comigo. 5 hormônios adenohipofisários. Vamos lá? Somatotrofina, somatotrófico, hormônio do crescimento, GH. Quem mais? Os gonadotróficos, FSH e o LH. Folículo estimulante, luteinizante. Quem mais? Prolactina, adrenocorticotrófico, que é o ACTH, e o TSH, que é o hormônio estimulante da tireoide. Já a neurohipófise, você tem quais? Você tem a ocitocina, que estimula as contrações uterinas e a ejeção do leite. E temos também a vasopressina, ADH ou antidiurético. Então, minha dica, professor Antenor, queridos alunos do Colégio São José, é não deixar de estudar sistema endócrino. E, lógico, ao estudar sistema endócrino, ninguém pode deixar de dar uma observada na glândula hipófise, a pituitária, a chamada glândula mestra. Fica aqui também o meu fortíssimo abraço a você, querido aluno. É hora sim, gente, de quê? De ressignificar, de resiliência. É hora de nós termos consciência coletiva e termos a certeza que nós sairemos muito fortes de tudo isso. Forte abraço e até a próxima. Estão sentindo falta, né? De um espírito feminino. E quem é aquela professora que chega na sala de aula, toda elegante, olhando para um lado e para o outro,
e que arrebenta em filosofia e sociologia. Quem é ela? Professora Rúbia. Se liga aí no recadinho da professora. Que coisa boa, Antenor. Muito obrigada pelo carinho. Falou em Antenor, falou em biologia, Biofortes, biologia roots. Meus amores, saudade de vocês. Estamos aqui nessa mega revisão, sempre acreditando na tua aprovação, ok? E para solidificar esta tua aprovação, trago aqui uma dica muito legal para vocês e que tem a ver com o Enem todos os anos, gente. Todos os anos essa teoria é cobrada, ou melhor, esse teórico é cobrado, né? Todo ano cai filosofia da Idade Média. Então, pode ser que tenha patrística, pode ser que tenha escolástica, mas é muito provável ter, ok, meus amores? Então, pensando em vocês, eu trago uma dica agora incrível. Quando pensar em teoria do conhecimento na Idade Média, lembra-te de Santo Agostinho. E para Agostinho, qual é a origem do conhecimento, professora? Iluminação divina. Para ele, nós temos dois tipos de conhecimento. O conhecimento sensível, né? Aquele através dos nossos sentidos, o raciocínio indutivo, é acessível através dos nossos sentidos e a qualquer ser humano. Mas nós temos o conhecimento divino, que são o conhecimento das verdades eternas que pertencem a um plano imaterial, que só podem ser obtidas através da iluminação de Deus. Fica também a dica de você lembrar que Santo Agostinho faz assim uma ponte com o pensamento de Platão. E lá em Platão, na teoria do conhecimento em Platão, conhecer é recordar. Em Santo Agostinho é fruto de iluminação de Deus. Então, toda vez que você pensar em teoria do conhecimento, lembra da dica. Lá em Platão, qual é a origem do conhecimento? Reminiscência, recordação. Em Santo Agostinho, qual é a origem do conhecimento, meus amores? Justamente iluminação. Nós só conhecemos porque Deus nos capacita, ilumina a nossa mente. Então, fico aqui com essa dica, esperando que Deus ilumine vocês e que a gente possa, sim, nos encontrarmos na carreata lá na tua casa. Vai rolar aglomeração na tua casa, hein? Churrasco da aprovação. Beijos, fiquem com Deus. Saudade de vocês, meus amores. Tchau, tchau. Valeu, professora Rúbia. Um beijão para você. Você é show. E agora, direto do nosso Estúdio 2, professor profissionalismo total. Quem é ele? Professor Rômulo. Cadê o Rômulo? Como? Ah, galera, o professor Rômulo não veio aqui gravar aula conosco, mas não se preocupem, o cara é profissional, profissionalismo 100%. Ele gravou direto da casa dele a nossa aula, a dica para a nossa revisão São José, onde você encontra os melhores professores do Brasil na sua casa. Fala aí, amigo Rômulo! E aí, galera, beleza? Eu sou o professor Rômulo Arantes e eu agradeço demais as palavras do Antenor. Meu irmão, velho, você é show! Você é profissional! Cara, muito obrigado pelas palavras, porque eu sei que elas representam o que você realmente pensa sobre mim. Além do fato de termos uma identificação muito grande, as nossas energias, essa coisa do trabalho, de acreditar no trabalho, de ter fé no trabalho, de se dedicar muito ao que está fazendo, cara, isso nos torna brothers, irmãos. Mano, seguinte, deixa comigo que agora eu resolvo a parada. Se liga, galera! Sabe o que eu tenho pra vocês? Eu tenho dicas. Eu tenho dicas que vão aproximar vocês cada vez mais da aprovação. Professor, mas tá difícil. Professor, o momento é complicado. Professor, como é que eu faço? Vem que eu tô aqui, cara. Deixa eu dizer a vocês. Quando o Rangel me convidou para participar do projeto, eu falei, cara, como é que eu não posso participar? Eu me sinto responsável pela parceria que existe entre o Instituto Educacional São José e o professor Rômulo Arantes, o Caderno de Letras. Nós realizamos a maior revisão para o Enem do país. Então não poderia ser diferente. Em tempos de isolamento social, o que você precisa? Claro, cara, você precisa focar no trabalho. Professor, mas é difícil, tanta coisa acontecendo, são tantas dificuldades. Preste atenção. Profissionalismo total. Cuida do teu corpo,
cuida da tua mente e deixa que o Enem, deixa que a prova de linguagens já tá dominada. Vem cá, cara, vem cá que eu quero conversar com você. Ei, fica assim não, fica assim não. Tamo junto de verdade, rapá. Vamos pra cima, galera. Deixa eu falar uma paradinha. Professor, o senhor teria alguma organização, alguma coisa legal para passar? Professor, porque veja só, tá sendo difícil, eu não tô conseguindo dormir direito, eu não tô conseguindo acompanhar bem as aulas online. Professor, por mais que eu me esforce, tem dias difíceis, tem dias muito complicados. Professor, tem momentos em que eu não sei o que fazer, eu quero jogar a toalha. Joga não. Não joga não. Porque tem toda uma galera pensando em você. Sabe, nós pensamos 24 horas. E nós estamos juntos, ninguém vai soltar a mão não. A gente vai pra cima com força, com garra e determinação. Vamos lá, galera, vamos lá. Professor, o senhor tem alguma coisa? Eu tenho. Vamos lá, ó. Primeira dica. Planejamento estratégico. Já parou para pensar? Como é que você espera vencer uma batalha se você não se preparou para ela? Planejamento, tá bom? É o primeiro tópico. Professor, o senhor pode falar um pouco sobre isso? Claro. Você vai escolher um lugar, você vai organizar, você vai aprontar um cantinho, aquele cantinho que você sempre gostou de estudar, que antes você organizava no seu quarto, que você organizava no escritório, ou que você de repente utilizava o próprio espaço da escola. O Instituto Educacional São José oferece as cabines de estudo. Professor, e agora? E agora temos que trabalhar com o que existe de palpável e concreto. Hiperrealismo, vamos para cima. Professor, mas aí só tem um espaço na minha casa que o Wi-Fi é legal. Pois pronto. Conversa com a galera da casa e explica. Aqui é o meu lugar. Aqui é o meu lugar. Eu fiz assim. Eu organizei 2 espaços na minha casa, usei 2 cômodos. Eu usei a sala e usei a minha biblioteca. Esses 2 espaços, a minha biblioteca, que é também o meu escritório, e que não tem Wi-Fi tão bom. Não tem. Então, normalmente, eu uso o espaço da minha sala para gravar as aulas, como neste momento, por exemplo. Então, deixa eu te falar, planejamento. Escolheu o lugar, ou foi o lugar possível, beleza. Fechou, tá fácil, tranquilo. Conversou com as pessoas da casa e esclareceu que você precisa disso, é o seu espaço. Perfeito. Planejamento. Vou estudar com quem? Instituto Educacional São José, com os melhores professores, com o melhor material. Vou escutar o que a escola tem para me dizer. Vou receber as orientações do corpo diretor, da coordenação, do apoio e vou seguir. E vou seguir firme. Planejamento. Professor, e o senhor falou de né? De um tópico, de uma dica. Professor, o senhor pode falar do segundo tópico, da segunda dica? Agora, execução. Participar das aulas regularmente, organizar ali um material para você copiar, sabe? Papel, caneta, tudo à sua mão, entendeu? E organizando direitinho, tá? Execução. Assistiu videoaula, resolveu questões, procurou mais informações, fez pesquisas com sites confiáveis, orientado pelo corpo diretor da escola, coordenação, apoio, professores de uma forma geral. Professor, beleza, entendi. Então, planejamento, agora execução, muita força de vontade. E por último, professor, verificação. Você vai verificar o seu nível de condicionamento. Como? Através da resolução de itens. Você precisa resolver itens. A resolução dos itens é fundamental para a verificação do seu condicionamento. Planejou, executou e depois você vai verificar. Eu tenho certeza que 1, 2, 3, seguindo os 3 tópicos, você seguramente vai se sentir melhor e você já vai ser um campeão. Se você tem certeza que está fazendo o seu melhor, não importa. Se você está fazendo o seu melhor, você já é um vencedor. Tua cabeça tá legal, o teu trabalho tá fluindo, não tem perigo, você vai vencer. Professor, pensando em termos práticos, em um conteúdo, escolha um conteúdo para trabalhar agora.
Modernismo. Professor, o senhor pode me falar por que o senhor escolheu esse conteúdo? Claro. O modernismo é o conteúdo mais amplo, é o conteúdo mais complexo e, consequentemente, o que tem maior probabilidade de aparecer na prova. Ah, então o senhor está dizendo para eu estudar só o modernismo? Por favor, de jeito nenhum. Lembra do planejamento? Pois é. Qual vai ser o seu planejamento? Vou acompanhar as aulas, vou entender que todo professor de literatura, todo professor de arte trabalha com uma sistematização de períodos ou escolas, períodos artísticos ou escolas literárias. E aquela organização é para efeitos didáticos. Sabe, sempre que uma escola surge nega anterior, óbvio. Sempre que uma escola surge, ela representa aspectos da época. E a intencionalidade é superar o que passou. Acabou! Como o modernismo foi a última escola literária da literatura brasileira, é imprescindível que você tenha uma noção geral acerca da literatura no Brasil. 1500, início, 1822, meio, 1922, fim. Início, quinhentismo brasileiro, ou seja, o primeiro século de ocupação portuguesa no Brasil, textos informativos e textos religiosos. Os portugueses chegam aqui empolgados, querem explorar o espaço, querem dominar o espaço, querem riquezas, querem aumentar o número de católicos no mundo, e inicia um processo ali, com Pero Vaz de Caminha, com os textos informativos, Hans Stendhal, com textos da literatura dos viajantes, e o padre José de Anchieta, o jesuíta de maior atuação no Brasil no período com texto de catequese. 1822, o Brasil se torna independente. Qual é a prioridade? Nacionalismo fanista, ou seja, simpático de exaltação. E qual é a postura do Gonçalves de Magalhães e do Gonçalves Dias? Retomar o processo colonizatório e supervalorizar elementos que representem de verdade o povo brasileiro. Símbolos nacionais, eu estou falando de quem? Natureza tropical brasileira, índio como herói nacional e a utilização de termos e expressões do tupi, que garantiria a utilização de uma linguagem literária brasileira. Deu certo? Não! 1922, centenário da independência política do Brasil. Qual é a certeza e convicção que se tem em 1922? Mário de Andrade, Oswaldo de Andrade, Tarsila do Amaral, Vitor Brecheret e Anita Malfatti. Qual é a certeza, a convicção? Infelizmente, o Brasil não é independente. O Brasil continua sendo colônia cultural. De quem? Durante 3 séculos, os portugueses. E depois, quando se tornou independente. E a partir de então desenvolveu o nacionalismo fanista, exacerbado, lusofóbico de aversão aos portugueses. Aí passou a copiar a França. Era momento de romper. Então, moderno. Moderno é o quê, professor? Inovador. Moderno é sinônimo de inovação. Qual era a ideia? Qual era a proposta? A proposta era a construção de uma identidade própria, nacionalismo crítico, que pudesse contrapor o nacionalismo fanista dos românticos. Fica a dica de conteúdo. E como é que você faz para confirmar que o conteúdo deu certo? Responde itens da prova do Enem de 2019. Beijo no coração e eu tô aqui. Eu tô aqui para dizer para você, Deus quer, o homem sonha, a obra nasce. Fernando Pessoa disse isso e eu reafirmo. Beijo no coração e até a próxima. Tá gostando da nossa revisão, né? Aqui no São José, você está sempre entre os primeiros. Revisão São José. Os melhores professores do Brasil na sua casa. E agora, pessoal, dá o agradecimento aqui ao professor Rômulo. Cara, realmente é show. E chamar um professor... Esse professor que sempre é muito dramático, professor. Quizinho pra cá, quizinho pra colar. Mas o rapaz é fenomenal. Ele revoluciona. Pra vocês terem uma ideia, eu nunca aprendi linguagens. Mas uma vez ele me deu umas dicas e aí, ó, de imediato eu consegui resolver o meu problema de linguagem. O cara é show. Quem é que eu tô falando? O professor dramático, mas que é o queridinho aqui da escola, professor Elcio. Fala aí, meu amigo Elcio. Profissionalismo, mestre. Aqui quem vos fala aqui é o professor Rômulo Arantes. Primeiro nós tivemos uma aula. Agora, o que é que vai acontecer? Um momento lúdico com o do Pântano Elcio. Pois é, gente, quem vos fala aqui é o professor Elcio Aguiar, de língua portuguesa. Eu não poderia, neste momento, deixar de registrar minha gratidão pela bela apresentação do professor Antenor e principalmente pelo convite externado ou mandado a mim pelo Instituto São José. Tá aqui, ele sabe que está aqui. Senhor,
Aquele beijo pro Barba Linda e para toda a família São José. Galera, 2 questões que são, pelo amor de Deus, recorrentes no Enem. Elcio, respira, sempre fizemos críticas a você porque você fala rápido demais. Falo rápido porque a informação tem que ser dinâmica. Você tem em torno de 3 minutos para resolver uma questão. Por isso que eu selecionei apenas 2 questões para poder teorizar e conversar com vocês sobre este assunto. Vamos logo para a nossa questão. Vício na fala. Professor, quando eu falo em linguagem viciada, ora, vício é algo que é danoso à saúde. Então, seria danoso à língua portuguesa também. Mas vamos ver que texto é esse. Ah, professor, eu já vi esse texto em algum lugar. Já. Provavelmente você saiba de quem é a autoria. Oswald de Andrade. Autor da primeira geração moderna, uma geração nacionalista, um tanto quanto despreocupada com o formalismo, até mesmo porque se eu quero transcrever de forma fidedigna falar do povo brasileiro, não estou dizendo que o povo brasileiro fala errado. Eu estou apenas dizendo que se eu venho para transcrever de forma fidedigna falar do povo brasileiro, assim eu tenho que fazer. Até mesmo, gente, porque se vocês quisessem que eu pegasse pesado com vocês, aqui nós temos um processo muito massa na língua portuguesa. O LH ou LH é considerado uma consoante lateral. O que é que quer dizer lateral? A língua recua, toca no céu da boca e o som passa pela lateral. Isso vai oferecer a você maior dificuldade. Agora, como eu sou brasileiro e gosto sempre de descansar, o Rangel disse, vai lá e arrebenta. Pois eu vou trazer descanso para você, filho. Existe um processo chamado de despalatalização. Você tira a articulação da consoante e o som passa como se fosse uma vogal. Quando você vai falar palha, você fala paia. Veja que minha boca praticamente não se movimentou, não há obstáculos e o som passa de forma bem mais relaxada. Aí tu, Elcio, rapaz, que massa! Este processo é um processo fonético? É assim que o povo brasileiro fala? Sim, então não há nada de inadequado em procurar transcrever respeitando falar de um povo de determinada localização. Sim, agora já que eu falei isso tudo para vocês, nós temos aí o texto, a fonte, que é assim que se faz uma questão, e o comando da questão. No comando da questão, vocês vão ver ao término disso aí, que é daquele jeitinho que eu falei para vocês. Eu tenho um jargão, desculpe se ferir, né? Mas vocês sabem que é sempre bem lúdico. É ralando a tcheca no chão com atrito, faísca e sangue. O nível, vou mostrar que o nível dessa questão, ela vai ser baixa, depois, bem baixa depois dessa aula. Façamos o seguinte, me ajuda bem aqui. Gente, olha o que é que vai acontecer. Eu tenho 5 alternativas. As primeiras palavras aí são o que nós chamamos de zona de conhecimento. O que virá depois dela nós chamaremos de detalhamento. Agora, olha o que eu quero de vocês ainda. Elcio, você ainda não respondeu a questão. Não disse que vai ser num passe de mágica. Vai ser num passe de mágica. Olha o que é que vai acontecer de novo. Elcio, você está todo didático, não está, meu filho? Pois está aí. Gente, em 2009... saiu o que nós chamamos de competência, matrizes do Enem. A matriz de 2009 é como se fosse uma forma de bolo. Se essa forma é redonda, o bolo vai sair redondo. Existe uma competência chamada 6 e uma habilidade 20 que diz o seguinte, a língua como um patrimônio histórico e cultural formador de uma identidade nacional. Então, o que é que o Oswald queria? Se a geração é nacionalista, sim, da primeira, ele quer transcrever de forma fidedigna falar do povo brasileiro. Ele busca por essa identidade. Olhem bem agora o que foi que eu fiz, tudo ficando azulzinho para você, tudo ficando azul para vocês. Gente, de novo, a língua como um patrimônio histórico e cultural formador de uma identidade nacional. Então, quando ele transcreve ou faz esse poema, ele quer traçar o perfil do povo brasileiro. Não quer demonstrar superioridade, não quer demonstrar a incapacidade, nem a necessidade de normatizar. Ele vem para romper com isso. Professor, então sobraria a letra D, a multiplicidade identitária do país a partir da língua falada. Mas eu já disse o tanto que é importante a matriz do Enem. Quer ver agora como é importante? Olha aí, como fala um amigo meu, presta atenção agora. Presta atenção agora. Show! Dá uma olhada bem aí agora, mais uma vez. Gente, identidade na letra da lei, lá na matriz, lá na competência 6, habilidade 20, identidade no comando da questão e identidade no gabarito da questão. Olha aí, vocês lembram? Vapor. Passamos da primeira questão. Vamos para cima, falta mais uma. Simbora, eu estou tentando passar, vai dar certo, vai, Elcio, vai ensinar gramática. Se eu vou usar a língua portuguesa para falar sobre a própria língua, então o que é que eu tenho? Eu tenho um momento metalinguístico.
onde eu vou usar o código para explicar o próprio código. Não vamos ter muito tempo aí, mas é uma vovó conversando com o netinho fala, vovó, quer dizer, vó, que pães é 2 pão. O menino está cometendo um erro de concordância. E aí ele fala sobre esse deslize, ela quer saber sobre isso. Constitui exemplo de marca linguística característica da variedade coloquial do português presente no texto anterior. Ele quer saber o que é inerente na língua portuguesa. Imaginemos que agora, neste momento, nós tenhamos aí 1000 alunos assistindo esta aula. Então, eu digo, tem 1000 alunos assistindo minha aula. Professor, não é para dizer tem não, porque o verbo ter foi feito para indicar foi posse. O que você deveria ter dito é há 1000 alunos ou existem 1000 alunos. Sim, professor, mas você está me pregando normativismo? E o Drummond tinha uma pedra no meio do caminho. Ah, é, tinha uma pedra. Ele errou? Lave sua boca quando você for falar isso. Ele não erra. Ele transcreve também de forma fidedigna. Então, não é. É se o povo brasileiro diz tem. Então, se eu quero transcrever a fala do povo brasileiro, eu vou dizer tem. Há uma grande diferença entre o erro e a intenção em provocar uma inadequação com meta de transcrever de forma fidedigna no falar do povo brasileiro. Então, é uma característica nossa colocar o verbo ter, que nasceu para indicar posse, no lugar da existência ou do próprio verbo haver. Vamos ver aqui as alternativas. O lá, como advérbio de lugar, é natural, não é coloquial. Vó, abreviação, redução de palavras polissilábicas em mono, também não há erro. Nós temos o vocativo meu querido, uma figura de linguagem também chamada de apóstrofe, muito natural na língua portuguesa, não há erro. Agora, o do verbo tem, indicando existência. Isto, a gramática normativa condena o verbo haver, condena o verbo ter com sentido de existência, porque ele foi feito para indicar posse. Professor, qual seria a competência C8H27? Olha bem aí a orientação no final. Esta é a dica do professor Elcio. Mais uma vez, muito obrigado pela permissão que o colégio me dá de exercer o meu ofício. Volto a reiterar o carinho e o amor que eu tenho por essa instituição e também quero agradecer ao Atenor. Fica contigo, Atenor. Valeu! Valeu, meu amigo Elcio. Realmente, o cara é um fenômeno. Por isso que vocês gostam tanto do professor Elcio, que é um professor da equipe de professores aqui da nossa escola. E aí, pessoal, como é que está a nossa revisão São José? Os melhores professores do Brasil na sua casa. Galera, ano passado, o São José, como sempre, arrebentou nas aprovações. Você tem uma ideia? Nós aprovamos em todas as universidades e faculdades aqui da nossa região. Aprovamos para medicina, que é aquele curso mais concorrido, na UFIP, na UESP, na UEMA, na FACID, Nova FAP, IESVAP, na UFMA. Com certeza você que estuda conosco conhece alguém do Colégio São José que foi aprovado o ano passado. Aqui a sua aprovação é garantida, tá bom, pessoal? E para dar um depoimento de como a escola dá um suporte para você, ouçam essa aluna que foi aprovada para medicina. Eu sou a Milena Cardoso e no ano passado eu fui aluna do pré-vestibular no Instituto Educação São José. E atualmente eu curso medicina na Universidade Federal do Piauí. E eu vim aqui conversar para vocês, né? Dizer que a minha média, depois que eu estudei no São José, ela subiu mais de 50 pontos. Foi um grande avanço. Isso foi graças aos professores, porque eles me deram todo o apoio. E eles estão muito preparados, porque eles sabem exatamente o que vai cair no Enem. Eles focam nos conteúdos que realmente caem. E isso ajuda muito, ajuda bastante a gente a conseguir. E vocês confiem neles, porque eles estão preparados, eles dão o melhor deles, para que a gente seja bem sucedido. Além disso, eu quero falar para vocês que a situação está difícil, que essa pandemia está deixando todo mundo preocupado, e é difícil para você manter o foco, para continuar estudando. Mas eu quero que vocês não deixem que isso atrapalhe o sonho de vocês, entendem? Porque o sonho de vocês é maior do que tudo isso, então vale a pena ultrapassar os obstáculos. É complicado, sim, mas vocês devem continuar estudando, porque ninguém desiste de um sonho tão facilmente, né? Além disso, eu queria falar que eu sinto muita saudade do São José, porque lá eu fui muito bem recebida, os professores me receberam muito bem, os funcionários, saudades dos meus amigos também. E assim, eu até entro no Instagram para ficar vendo as aulas online que os professores postam por lá. E é isso, gente. Eu sinto muito saudade de São José. E espero que vocês consigam realizar os sonhos de vocês. Desejo muita sorte aí com o Enem e que dê tudo certo. Valeu! Parabéns, garota! Milena, sucesso em sua nova jornada. E a próxima aprovação será a sua. Revisão São José.
Os melhores professores do Brasil na sua casa. Pessoal, no Enem, nós temos 45 questões de natureza, 45 questões de matemática, mais 45 de humanas e 45 questões de linguagens. Porém, nós temos apenas uma única redação. Para vocês terem uma ideia, essa redação equivale ao todo a 20% da nota do Enem. Olha só a importância da redação. É por isso que o São José não deixa os seus alunos na mão. No São José, nós temos semanalmente oficina de redação, aula no contraturno para reforçar a redação com os nossos alunos. E quem é o melhor professor de redação do Brasil? É ele, professor Samuel, que não poderia ficar de fora da nossa revisão. Ele tem um recadinho para vocês. Confiram aí. Fala, galera! Meu amigo Antenor! Antenor, eu costumo dizer que uma das funções, uma das nossas atribuições como educadores, que saímos todo santo dia, para repassarmos o melhor conteúdo, para entregarmos ali para o aluno um assunto que seja embasado, da melhor forma possível, com todo o carinho e preocupação com a didática, enfim, tá? Com todo o amor que a gente tem por nossa profissão. Uma delas, primordial, eu vou destacar aqui, é a inspiração. E essa, meu amigo, essa finalidade, esse propósito, você desempenha muito bem, cara. Você é show, Antenor. Antenor, gente, escuta só. O Antenor, na biologia, eu, o professor Samuel, na redação, fazemos parte de uma instituição que é uma instituição, acima de tudo, inspiradora, mas que tem como bases a tradição, que tem como base a preocupação com a formação dos seus alunos, o respeito com seus funcionários. Gente, o São José hoje traz, na nossa disciplina, deixa eu contar isso para vocês, ela traz uma experiência, que agrega um resultado espetacular. Ano passado, nós tivemos quase 20 notas com 980. Ou seja, deixa eu te explicar direitinho isso. Um dos avaliadores, em uma avaliação cega, a tua nota, no mínimo, ela é avaliada por 2 avaliadores no Enem. Sabia disso? Primeira dica, então. Olha só, um dos avaliadores deu 1.000 pontos e o outro deu 960. A média, 980. Uma porcentagem muito pequena. No ano passado, no certame de 2019, desse famigerado vestibular que é o Enem, conseguiu atingir essa nota. Fora que, eu preciso destacar que foram centenas de notas que conseguiram atingir um nível de excelência, passando dos 900 pontos. Isso é espetacular, gente. Isso mostra a força que o São José tem no seu trabalho, a força que o São José tem no seu planejamento, na execução desse planejamento. E nós, na redação, eu preciso pontuar isso sim, deixar muito claro para vocês. Tá? Me dá esse tempinho aí, Antenor, que eu vou falar aqui. Nós continuamos com o nosso laboratório semanal, agora em um ambiente virtual, mas os alunos produzindo em casa e enviando sua redação e recebendo a correção normalmente. Temos encontros semanais com aulas teóricas, com embasamentos, tira dúvidas. É um encontro que a gente reúne os alunos no espaço virtual, no ambiente virtual, e nessa aula nós tecemos comentários, como já foi dito, tiramos dúvidas e preparamos o aluno com o mesmo nível. Tá? As redações são distribuídas para os professores dos laboratórios, como de praxe, como presencialmente. Essas redações são corrigidas, são avaliadas por professores competentes, da minha confiança, da confiança da escola, tá? E são professores que trazem na sua correção também a preocupação com os resultados. Porque eu também costumo dizer que o nosso grande contendor, o nosso grande algoz é sim, ou são, tá? Todos os nossos resultados. Mas precisamos melhorar, porque nós precisamos superá-los, ok? E esse ano o São José não vai ser diferente, nós não vamos baixar a cabeça.
nós continuaremos com a mesma toada, né, com a mesma responsabilidade, com o mesmo ritmo, sempre preocupado com vocês, tá bom, gente? Tudo vem dando muito certo. Evidentemente, ficamos sempre esperando nos encontrar de novo. A saudade bate, a saudade é muito grande. Mas agora, acima de tudo, é o que nós falamos sempre, é o foco, é a atenção. E acima, a fé. É ela que vai fazer com que nós consigamos avançar, lograr êxito, né? Concretizar os nossos sonhos. Ok, gente? Beleza? Meu amigo Antenor, meu amigo, mas foi muito bacana, tá? Foi extremamente acalentador falar com você aqui. Galera, eu quero deixar um forte abraço para vocês, tá bom? A galera do Instituto São José, para todo o pessoal da coordenação, Rangel é um cara espetacular, um visionário, tamo junto, Rangel. Dizer que em redação nós temos projetos inovadores pensados em vocês e que logo, logo virão a lume. Logo, logo a cidade de Teresina vai se deparar, vai se confrontar com um resultado espetacular na redação mais uma vez. Mas antes, um super projeto que nós iremos desenvolver na escola. Mas isso é coisa que você, aluno São José, vai saber primeiro. Beleza, galera? Eu sou o professor Samuel Souza. Antenor, a bola tá contigo, cara. Valeu, gente. Forte abraço. Tchau, tchau. Professor Samuel realmente faz a diferença em nossa escola. E agora, para finalizar a nossa revisão São José, os melhores professores do Brasil na sua casa. Eu quero chamar aquele professor que é de biologia, é meu parceiro, é meu amigo, é meu irmão. É aquele professor que é conhecido como BioNews, porque toda aula que ele chega para ministrar, ele traz uma informação ali quentinha para os alunos. E os alunos acham isso fantástico, ficarem por dentro das BioNews. Quem é ele? Que está lá no Estúdio 2, é o professor Tássio. Fala aí, amigo Tássio! Muito obrigado, meu amigo Antenor. É sempre um prazer trabalhar com você, estar com você, grande amigo de muitas batalhas, né? E vamos juntos, vamos lá. Bom, pessoal, então, hoje eu trouxe um tema muito interessante a vocês, que certamente é um tema forte para os vestibulares, principalmente para o Enem. Nós vamos sempre lembrar que a biologia, que estuda a vida, para nós é importante entendermos a sua ação no cotidiano, as coisas do dia a dia, no qual a biologia tenta explicar e estuda. Então, eu trouxe para vocês um tema que é câncer. Os cânceres, que são doenças que acometem os animais, os seres pluricelulares, multicelulares, os seres que possuem tecidos. Então, nós precisamos conhecer sobre esse tema, inclusive a origem é muito importante, né, para podermos saber como evitar e tentar entender as formas de combate a essa doença que é algo que assola a qualquer pessoa, né, independente de cor, raça, religião, de etnia, o câncer é possível de acontecer para qualquer ser humano. Bom, mas já que nós estamos falando sobre a origem dos cânceres, vamos lembrar que as células, elas têm capacidade de se multiplicar. E é nesse ponto que precisamos entender que a multiplicação de células, ela deve ser controlada geneticamente. Então, nós possuímos genes que controlam esse ciclo celular para que ela possa se multiplicar. Desde quando nós éramos um zigoto, começou um processo de multiplicação que formou o embrião, foi formando todos os tecidos e gerando o indivíduo em si. E depois de adultos, muitos dos nossos tecidos continuam se renovando. E para isso é necessária a ocorrência da chamada mitose, que é a divisão celular, onde a célula se multiplica mantendo o seu material genético na mesma quantidade, com os mesmos genes, na mesma proporção. Ou seja, a multiplicação celular é necessária à manutenção da vida, mas, como eu disse antes, ela precisa ser controlada. Como vocês podem ver no texto, o câncer surge a partir de uma mutação genética. Todo câncer tem uma raiz genética, uma alteração genética. Ou seja, de uma alteração no DNA da célula,
que passa a receber instruções erradas para as suas atividades. As mutações alteram o material genético e podem alterar a fisiologia da célula e suas funções que seriam normais passam a ser anormais. E uma dessas anormalidades é o controle da multiplicação. Então, as alterações podem ocorrer em genes especiais denominados próton-oncogenes. É importante saber que esses próton-oncogenes, eles precisam estar inativos. Próton é primeiro, é promotor. Onco é câncer. Gene é o trecho do material genético que controla alguma característica. Então, esses próton-oncogenes promovem o início de um câncer. Então, eles precisam estar inativos. Mas uma mutação genética pode torná-lo ativo. E é aí que o problema começa. Que a princípio são inativos em células normais. Quando ativados, os próton-oncogenes tornam-se oncogenes, responsáveis por transformar as células normais em células cancerosas. Quem não entende bem essa ideia, quem ainda não se familiarizou com a ideia de material genético, de gene, nós vamos agora, com a imagem aqui, vocês vão conferir uma viagem ao núcleo da célula para que nós possamos verificar o que é um gene, ok? Então, observem na imagem. Bom, seguindo aí, vocês vão entender que se nós somos controlados por nossos genes e esses próton-oncogenes podem se tornar ativos, nós começamos a ter uma multiplicação desenfreada de células. Como vocês podem conferir na imagem, as células se multiplicam constantemente, mas existe um controle do início e fim dessa multiplicação. Existe uma coisa chamada ciclo celular. Lembrando que em 2018, no Enem, caiu uma questão sobre ciclo celular, onde cobrava a função da P53, citava, na verdade, a função da proteína P53, que atua no início do ciclo celular, num momento chamado intérfase, e que se a P53 detectar problemas na preparação da célula para fazer a mitose, ou até mesmo a meiose, determina a apoptose, que é a morte programada da célula. Consequentemente, se a P53 não for produzida, ou se for produzida defeituosamente, esse controle não vai acontecer, a apoptose não vai ser realizada e a célula com a mutação genética vai seguir em frente. Então, nós temos um controle importante dessa P53 que foi cobrado aí numa questão do Enem de 2018. Vocês podem conferir. Então, o processo de formação do câncer é chamado carcinogênese ou oncogênese. Em geral, acontece lentamente, podem levar vários anos para que uma célula cancerosa prolifere-se e dê origem a um tumor visível. Os efeitos cumulativos de diferentes agentes cancerígenos ou carcinógenos são os responsáveis pelo início, promoção, inibição do tumor. Promoção, progressão e inibição. Então, existem etapas. É por isso que dizem que o câncer muitas vezes é considerado uma doença silenciosa, porque ele começa quando vai se perceber, é um câncer que já se proliferou, já avançou, e o tratamento já se torna mais difícil de ser eficiente. Bom, para falar nesses agentes, o agente oncoiniciador é aquele que gera a mutação genética. Aí nós temos alimentos com substâncias químicas, nós temos radiação, nós temos a ação de substâncias presentes no cigarro, vírus como o HPV, né? Então, vocês podem conferir nas imagens aí que esses são agentes oncoiniciadores. Mas temos também os oncopromotores, que são aqueles que mantêm a célula nesse padrão, que ela vai continuar proliferando inadequadamente e vai avançando na forma de tumor. E aí nós temos, exemplo, hormônios anabolizantes, alimentos enlatados, que possuem substâncias químicas conservantes, que promovem esse avanço do câncer, né? E nós temos o oncoacelerador, o principal é o cigarro. O cigarro ele possui substâncias que promovem todas as etapas do câncer, e aí o câncer avança, acelera, ele se espalha, células cancerosas chegam ao estágio de metástase e caem na corrente sanguínea e chegam às diferentes partes do organismo. E aí o tratamento se torna muito mais complicado. Bom, mais importante também falarmos sobre tratamentos. Existem várias pesquisas como tratar o câncer. E uma das pesquisas mais recentes é o uso de células CAR-T, células que pertencem ao nosso sistema imunológico, mas que são programadas geneticamente para detectar o câncer e promover a sua morte. Células do sistema imunológico que são geneticamente modificadas para identificar
e eliminar células cancerosas. Existem limitações, a pesquisa ainda está avançando, mas é uma promessa muito importante no tratamento de câncer. Se for possível, essas células CAR-T com diferentes programações podem localizar diferentes tipos de cânceres e fazer o tratamento no final de todos os tipos de cânceres, que seria maravilhoso. Mas esperamos ainda os resultados dessa pesquisa, ok? Existem aí algumas limitações com relação a alguns tipos de cânceres. E eu queria fazer uma referência que o que essa célula CAR-T faz é identificar receptores químicos que são específicos da célula cancerosa, assim como o vírus possui receptores químicos específicos para a célula que vai invadir, e assim como esses mesmos receptores químicos do vírus são identificados para a produção de anticorpos. Daí essa busca, recentemente aí, dessa pandemia e dessa nossa situação de quarentena, estão buscando encontrar um antígeno que promova a formação de um anticorpo que se ligue especificamente aos receptores do vírus e assim possamos ter uma vacina para o tratamento, para a prevenção, na verdade, porque vacina é preventivo, né? Para a prevenção do coronavírus, ok? E é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado da dica. Câncer é um tema certo para os vestibulares. Gostaria de agradecer o Colégio São José em estar promovendo esse encontro através do programa. Nós, professores, gostamos demais de poder passar essas informações para vocês. Então, vamos voltar aí com o professor Antenor para darmos continuidade ao nosso programa. Valeu, professor Antenor! Valeu, professor Tássio! Vem aqui, amigo. Vem aqui, amiga. Você que está participando da maior revisão do Brasil. Revisão São José. Os melhores professores do Brasil na sua casa. Eu tenho certeza que essa pandemia, essa crise toda, trouxe algo de positivo para a educação. Praticamente, da noite para o dia, escola, família, alunos tiveram que se reinventar. E aqui no São José, as novidades não param. Nós criamos a nossa plataforma, uma plataforma robusta, que oferece uma infinidade de recursos para os alunos, desde o maternal até o pré-vestibular. Aqui no São José, a educação é levada a sério para realizar o seu sonho. E eu tenho certeza também que essa revisão, com a melhor equipe de professores do Brasil, trouxe para você maior esperança. Você sabe o que é esperança? Esperança significa acreditar. Acreditar que você é capaz, que você consegue se modificar, se reinventar e modificar o seu meio à sua volta. Eu tenho certeza que no dia da prova do vestibular, você irá lembrar das dicas desses professores. Se liga aí que a nossa revisão, ela é show! Olá, meu nome é Alan, eu sou aluno do Instituto Educacional São José e o intuito do vídeo é falar um pouco de como está sendo nossas aulas nesse período de pandemia. Inicialmente, nos encontrávamos todos apreensivos, sem saber como que essas aulas iriam acontecer, quando voltaríamos, visto que já estávamos numa rotina já de quase 2 meses, mas a escola, vendo essa situação, se reinventou. Não só a escola, mas como os professores, nós alunos também, com essa nova realidade, e a escola passou a disponibilizar aulas online, seguindo todo o cronograma, todas as aulas que a escola já oferecia, nos mesmos horários, flexibilizando para que todo mundo pudesse assistir, e tentando de todas as formas suprir todos os alunos, visto que cada um tem suas particularidades, mas também oferecendo todo o suporte que a gente já tinha no presencial, como as aulas no contraturno de língua estrangeira, as mentorias, a oficina de redação, e fazendo com que o cronograma fosse efetivado e que a gente, de forma alguma a gente fosse prejudicado. E além dos professores também, que eles estão oferecendo todo o suporte que já vem oferecendo, mas intensificaram mais ainda através dos WhatsApp e outras mídias sociais, e também do YouTube com o São José Remoto, que oferece algumas aulas para que a gente possa estar acompanhando, além dos aplicativos também da escola, que oferece todo o suporte necessário para a gente. E esse é o intuito do Instituto Educacional São José, você entre os melhores. São José, você entre os melhores. Show! Veja
canção está perdida. Tenha fé em Deus, tenha fé na vida. Tente outra vez. Beba, pois a água viva ainda está na fonte. Você tem 2 pés para cruzar a ponte. Nada acabou. Não. Tente. Levante sua mão sedenta e recomece a andar. Não pense que a cabeça aguenta se você parar. Não, 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 não. Há uma voz que canta, uma voz que dança, uma voz que gira, bailando no ar. Queira, basta ser sincero e desejar profundo. Você será capaz de sacudir o mundo. Tente outra vez. Tente. Levante sua mão sedenta e recomece a andar. Não pense que a cabeça aguenta se você parar. Não, 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 não. Há uma voz que canta, uma voz que dança, uma voz que gira.